Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é um vídeo mais do que especial porque no dia de hoje é comemorado o Back to the Future Day e em homenagem a isso eu resolvi trazer pra vocês um especial sobre a trilogia De Volta pro Futuro, que como vocês podem ver é um dos meus filmes favoritos da vida. A trilogia De Volta para o Futuro é um clássico atemporal que teve seu início há quase 40 anos atrás, no ano de 1985. Os três filmes têm direção assinada por Robert Zemeckis, que também dirigiu Forrest Gump e Uma Cilada para Roger Rabbit, e ele também assina o roteiro juntamente com o Bob Gale. E além disso, o filme conta com a produção de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Steven Spielberg. A ideia do filme surgiu de Bob Gale, que é um super fã de ficções científicas e da ideia de viagem no tempo, que começou a se perguntar se ele e seu pai tivessem estudado juntos no colégio, se eles teriam sido amigos. E o roteiro do filme, claro, passou por algumas adaptações até a gente chegar na versão que foi a final ali do filme, tanto é que originalmente a máquina do tempo seria uma geladeira e para o Marty conseguir voltar para a época dele, ele teria que passar por uma explosão nuclear. Essas ideias foram descartadas já que os próprios roteiristas começaram a pensar o quão perigoso seria falar que uma geladeira é uma máquina do tempo, já que várias crianças podiam entrar nas suas geladeiras e acabar ficando presas lá dentro, e a ideia da explosão nuclear foi descartada porque seria muito caro realizar esse tipo de cena. Então surgiu a ideia de se utilizar o carro DeLorean como a máquina do tempo por conta do seu aspecto futurista, que permitiria que dentro do filme tivesse aquela piada entre os fazendeiros quando o Marty volta para 1955 de que aquilo ali era um disco voador. O carro DeLorean foi produzido entre os anos de 1976 e 1983 até a falência da empresa e meio que se estima-se que no total foram produzidas 9.000 unidades. Porém, por conta de Volta ao Futuro, o carro acabou se tornando um super ícone do mundo pop e até mesmo o próprio John DeLorean, que foi o fundador da marca DeLorean, enviou uma carta por Steven Spielberg e para o Bob Gale agradecendo eles pela participação do carro. O primeiro rascunho do filme surgiu no ano de 1981 e os roteiristas então resolveram apresentar esse roteiro para um de seus amigos da faculdade, claro, o Steven Spielberg. O Spielberg gostou bastante do roteiro, porém na época ele não estava interessado em dirigir o filme, então ele apenas sugeriu que os dois levassem para algum estúdio. Primeiramente, eles foram para a Columbia, que acabou rejeitando o filme, falando que o filme era leve demais, já que durante aquela época em Hollywood, grande parte dos filmes continham diversas piadas em duplo sentido. Então o pessoal da Columbia sugeriu que eles levassem o filme deles para Disney. Depois disso, o roteiro passou por mais alterações, mas os roteiristas não desistiram e continuaram tentando vender para diversos outros estúdios, sendo recusados 44 vezes. Eles até tentaram levar o roteiro para Disney, porém ele também foi rejeitado, já que eles não curtiram muito a ideia de uma mãe ficar dando em cima do seu filho. As coisas mudaram para os dois quando Robert Zemeckis dirigiu o filme Tudo por Uma Esmeralda, que basicamente colocou ele como um diretor de alto nível. E assim, dessa maneira, De Volta para o Futuro recebeu o sinal verde da Universal Pictures. Já a participação do Spielberg aconteceu no ano de 1983, quando depois de várias alterações, os roteiristas novamente mostraram o roteiro para ele, e ele acabou se apaixonando e concordando em produzir o longa. E o papel do Spielberg no desenvolvimento do filme e até mesmo da própria trilogia foi mais do que essencial, já que ele deu diversos conselhos de roteiro e também de direção para o Robert Zemeckis e para o Bob Gale. Ele também ajudou a conseguir financiamento do estúdio, ele reformulou o papel do Marty McFly para tornar ele ainda mais carismático e também foi ele quem conseguiu o Michael J. Fox como Marty McFly. Desde o início do roteiro, a primeira pessoa que veio na cabeça do Bob Gale quando ele estava escrevendo o roteiro foi, claro, o Michael J. Fox. Porém, durante a época ele já estava ocupado com um seriado chamado Family Ties. Devido a isso, eles tiveram que seguir por outros caminhos, eles chegaram a cogitar vários outros atores e quem acabou ficando no papel foi o ator Eric Schultz. O ator inclusive chegou a gravar diversas cenas para o filme como Marty McFly, mas no final das contas, tanto o produtor Steven Spielberg quanto os próprios roteiristas não gostaram muito da maneira como o Eric Schultz estava no papel, meio que ele não cumpria muito na personalidade de Marty McFly. Foi então que Steven Spielberg ligou para o produtor de Family Ties, que também era um de seus amigos, e conseguiu convencer ele a dividir o Michael J. Fox entre as gravações. Por conta disso, as gravações foram bem caóticas, já que o Michael J. Fox, durante a semana, só tinha um período da noite livre para conseguir gravar, e eles também tinham que trabalhar durante o final de semana, porque eram os únicos momentos que ele tinha a tarde inteira livre para conseguir gravar cenas externas. Mas apesar de todas essas dificuldades, o filme não seria o mesmo sem o Michael J. Fox. A participação do Michael J. Fox é um dos grandes destaques do filme, já que ele incorpora um jovem comum que representava diversos adolescentes dos anos 80. O ator conquista por conta do seu carisma e do seu senso de humor, conseguindo com facilidade causar identificação e empatia dos espectadores.
Já a participação do Christopher Lloyd dentro do filme não foi a primeira opção dos roteiristas, que na época queriam o John Lilligrew. Porém, o ator recusou o papel, então eles resolveram chamar o Christopher Lloyd, que de início também recusou o papel. Porém, ele acabou mudando de ideia depois de ler o roteiro e a sua esposa convencer ele a participar do filme. Assim como sem Michael J. Fox, o filme não seria o mesmo vale para o Christopher Lloyd. O ator traz uma performance maravilhosa como o maluco Dr. Emmett Brown, improvisando diversas de suas cenas e trazendo como base para sua performance o Albert Einstein e o maestro Leopold Stokowski. O filme acompanha então Marty McFly, que tinha uma vida comum até que o seu amigo, o cientista maluco Dr. Emmett Brown, constrói uma máquina do tempo dentro de um carro DeLorean. Porém, devido a algumas confusões, o Marty é obrigado a entrar dentro da máquina do tempo e acaba indo parar no ano de 1955. Porém, ao voltar para o passado, Marty acaba alterando o momento em que seus pais se conhecem. Dessa maneira, para conseguir voltar para o futuro, Marty McFly tem que elaborar um plano para fazer com que seus pais se apaixonem. Apesar do filme tratar sobre viagem no tempo e trazer consigo uma linguagem mais de ficção científica, a sua história não é nem um pouco mirabolante e sim muito mais íntima, trazendo a história de um adolescente que acaba conhecendo muito mais sobre o seu passado, o que não só explica sobre as dinâmicas do presente onde ele vive, mas também explica por que ele é do jeito que ele é. Além disso, o roteiro do filme é muito bem escrito e extremamente envolvente e consegue prender a atenção do começo até o fim com extrema facilidade. Parte disso acontece, claro, porque os seus idealizadores colocaram muito carinho e cuidado dentro da história, fazendo com que na narrativa não tenham nenhum furo, apesar de algumas controvérsias, e também fazendo com que todas as cenas sejam importantes de alguma forma por conta de algum elemento que mais tarde vai ser referenciado. A direção também não fica para trás, trazendo alguns elementos extremamente interessantes, principalmente por conta dos simbolismos dentro dele. E isso é uma coisa que a gente vê desde o começo do filme, principalmente com o Traveling dentro da casa do Doc Brown, onde a gente vê vários relógios, o que faz referência à temática de tempo, né, que fala muito sobre o filme, e também a gente vê um pouco mais das experiências malucas do Dr. Emmett Brown, o que diz muito da personalidade dele, antes mesmo do personagem ser apresentado aos espectadores. Ele ressalta também a química entre a dupla Michael J. Fox e Christopher Lloyd, que mostram uma amizade extremamente sincera dentro do filme, apesar dos seus personagens serem completamente diferentes, e essa amizade, claro, acabou passando até mesmo para a vida real. E mesmo o filme tendo sido lançado há quase 40 anos atrás, ainda assim a sua narrativa não envelheceu nem um pouco, ainda se mantendo extremamente divertida. Parte disso acontece por conta do elo duradouro criado entre os espectadores e o personagem do Marty McFly, e também na maneira como o diretor e os roteiristas resolveram mostrar os anos 80 com extrema perfeição. E até por conta disso, o filme e a própria trilogia trazem diversas referências a outros cineastas e suas obras. Então, dentro do filme são referenciados não só o Stanley Kubrick pela sua obra 2001 Odisseia no Espaço, como também o próprio Clint Eastwood e também o Steven Spielberg, que é referenciado em 1955, quando Marty McFly volta no tempo. Ele vê que no cinema estão em cartaz o filme A Boy's Life e Watch the Skies, que representam os filmes E.T. o Extraterrestre e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Além disso, o filme também traz referências claras às obras Star Wars e Star Trek. Inclusive, os efeitos especiais de De Volta ao Futuro foram feitas pela Industrial Light and Magic, a empresa do George Lucas, criador do Star Wars. O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 381 milhões de dólares, sendo a maior bilheteria de 1985. E originalmente era para existir somente um filme, e o final ali do primeiro filme seria apenas uma piadinha sobre as possibilidades que você ganha tendo uma máquina do tempo dentro da sua garagem. Porém, por conta do sucesso do primeiro filme, eles acabaram recebendo sinal verde para as outras sequências. O Bob Gale, inclusive, chegou a comentar numa entrevista que se ele soubesse disso, ele não teria escrito para Jennifer entrar juntamente no DeLorean. Tanto é que, por conta disso, ela passa quase o início inteiro do segundo filme inconsciente. Os filmes seguintes também fizeram sucesso na bilheteria e se saíram bem nas críticas, e a trilogia no total arrecadou quase $1 bilhão. Apesar de muitos fãs e o próprio Christopher Lloyd, que queria muito uma quarta parte da aventura do Marty McFly, onde ele voltasse para Roma antiga, nunca foi da intenção do Robert Zemeckis fazer uma quarta parte, uma quarta sequência, porque ele sente que 3 é um número muito mais dramático, contando assim uma história de 3 atos. De Volta ao Futuro, sem dúvidas, é um dos meus filmes favoritos. Vocês sempre me perguntam lá no Instagram de onde que surgiu o meu amor pro cinema, e eu sempre tive ele, mas eu sinto que ele foi muito mais intensificado depois que eu assisti De Volta ao Futuro, porque eu me tornei completamente obcecada pelos filmes, coisa de assistir os 3 no mesmo dia, todos os dias. Eu simplesmente vivi e respirava o Marty McFly toda hora, então eu sempre vou ter um carinho absurdo por esse filme, e eu recomendo muito que quem não assistiu vá assistir imediatamente, porque vale muito a pena. Bom, e pra mim esse filme tem uma
nota 10 e ele tá disponível na Star Plus, na Amazon Prime e no streaming da Telecine. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Volta ao Futuro, qual que é o seu filme favorito da trilogia e qual que é o seu filme favorito no geral. Então foi isso e até o próximo vídeo.